A paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Quero compartilhar mais uma vez uma mensagem no seu coração. Amém? Se encontra em João 15. Vamos lá. A videira e os ramos. Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais frutos ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Amém? Assim, esse texto que o Espírito Santo ele compartilhou no meu coração sobre identidade, que eu extraí para a minha vida, porque o fruto ele vai dizer sobre quem o produziu. Assim como Jesus é a videira, nós somos os seus ramos. Nós temos que produzir frutos ao qual Jesus seja identificado, como a maçã, um exemplo, né? Tem a macieira, como a azeitona tem a oliveira, como o figo a figueira e assim por diante. Nós que estamos enxertados na videira, os ramos, precisamos identificar Jesus. E como que a gente identifica Jesus? Pelos frutos. Pelos frutos. Jesus, ele em toda a sua palavra, ele nos mostra frutos de misericórdia, frutos de paz. Como assim misericórdia? Quando a mulher adúltera foi levada pelos escribas, pelos fariseus para ser apedrejada porque estava na lei, né? Porque ela foi pega em flagrante, no ato, e foram lá e levaram ela até Jesus para que Jesus a condenasse, para que Jesus pudesse apedrejar. Só que Jesus... Então, continuando. Outro vídeo deu um corte. Quando os escribas e fariseus levaram aquela mulher para ser condenada, apedrejada por Jesus, porque estava na lei, né? Foi pega em flagrante, foi pega no ato, Jesus exerceu o seu fruto de misericórdia, porque revelou que aqueles homens estavam vendo o seu pecado, estavam olhando, né? Pela lei, mas Jesus viu a misericórdia, Jesus exerceu a misericórdia e mostrou para ele que todos também cometiam pecados. Por isso eles não puderam apedrejá-la, não puderam atirar a pedra, porque o único que estava isento ali, o único puro, limpo era Jesus, mas nem Jesus condenou aquela mulher. Jesus exerceu misericórdia. Que nós possamos dar fruto a qual Jesus seja identificado, porque nós estamos enxertados nele, você entende? Que hoje em dia o evangelho, ele está uma bagunça, mas Jesus ele ainda renova, Jesus ele ainda restaura, Jesus ele ainda coloca as coisas no lugar. Que eu e você venhamos fazer a diferença, porque tem muitos saindo da igreja por causa de situações a qual outras pessoas o feriram, mas Jesus não fez nada para feri-lo. Foi pessoas a qual está enxertada no ramo que não produz frutos bons, mas frutos ruins que estão causando mal dentro da igreja verdadeira. Que venhamos fazer a diferença, igreja. Se você não tinha esse entendimento, o Espírito Santo não tinha te revelado até hoje, mas que você saiba que o Espírito Santo ele habita em você. Que o fruto do Espírito Santo é para eu e você frutificar, não é em vão não, querido. Não é à toa não, querido, que o Senhor nos revelou em Gálatas 5, 22, 23, quais são os frutos do Espírito, quais são as obras da carne. Tem muitos que estão operando pelas obras da carne, mas o Senhor quer que a gente venha frutificar, porque estamos enxertados nele e precisamos produzir frutos bons. Foi mal, gente. Frutos bons, frutos que tenham misericórdia, frutos que tenham amor, frutos que tenham paz. Jesus ele foi exemplos maravilhosos, nos deixou exemplos maravilhosos. Como a mulher samaritana naquele poço, Jesus foi resgatar uma vida, na qual aquela mulher, depois do encontro de Jesus, foi a outras pessoas
Gente, Jesus dá uma mudada na nossa vida, na nossa história, que a gente nem pode mensurar. Esse é o Jesus a qual eu e você devemos carregar em nossos frutos, nas nossas atitudes, em nossos pensamentos, em nossos julgamentos também, porque a gente julga, mas julga totalmente errado, não concernente aos olhos do Senhor. Enquanto a gente está vendo a aparência, aquele ali é um derrotado, é um perdedor, aquele ali não vai dar em nada, Jesus está dizendo, eu posso transformar a vida, eu posso fazer algo novo, eu posso colocar para falar da minha palavra, porque ele, né, Jesus é um Deus de oportunidades, Deus que renova, Deus que limpa, que purifica os pecados, que faz um vaso novo. Esse é o Jesus a qual eu e você devemos frutificar e semelhar a Ele, as nossas atitudes ser semelhante a Ele. Que os frutos que a gente venha produzir, que o fruto venha ser identificando Jesus. Se eu for falar da palavra do Senhor, que Jesus seja adorado. Se eu for louvar o nome do Senhor, que Jesus seja adorado. Se eu for olhar para uma outra pessoa, que eu olhe com um olhar de amor, o amor do Senhor. Porque isso ele nos ordenou, né? Amar ao próximo como a ti mesmo. Ninguém quer o mal para si. Por que eu vou querer para o meu irmão? Para o meu próximo? Ah, mas ele me fez mal. Mas o amor de Jesus está em você. E você tem que perdoar. Nós temos que perdoar. Que Deus abençoe a sua vida e que você identifique Cristo, Jesus, na sua vida, em suas atitudes. Amém? Que Deus te abençoe grandemente. E que a palavra do Senhor venha florescer no seu coração e nas suas atitudes. Que Deus te abençoe. Amém.